Olá, senhoras e senhores! Hoje a Central dos Números vai direto para o Rio de Janeiro resolver com você e com todo o Brasil a prova de matemática do concurso do CFO, do Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro, prova de 2021, organizada pela UERJ. Esse é o primeiro conteúdo da Central dos Números destinado a você que está indo para o Rio de Janeiro, que quer passar um concurso no Rio de Janeiro. Você acredita nisso? Nem eu acredito nisso. Essa foi uma sugestão do nosso amigo Paulo Vitor, e resolvendo essa prova eu lembrei de nosso outro amigo aqui do canal, que é o outro Paulo, é o Paulo Murilo, o taxista. Ô Paulo, deixe seu contato aqui para a galera do Rio de Janeiro contratar os seus serviços, fechado? É isso, feita a propaganda do Rio, vamos às questões. Ativa os neurônios, você tá pronto? Você tá pronta? Vem comigo! Primeira questão. Durante muitos anos admitiu-se que a Terra fosse o centro do universo. O astrônomo Nicolau Copérnico, porém, mostrou que esse e outros astros giram em torno do Sol. A tabela a seguir indica o número de dias terrestres para a Terra e um dado asteroide completarem uma volta em torno do Sol. Então, ele diz que a Terra gasta 365 dias e o asteroide 299 dias para dar uma volta em torno do Sol. Considere que a órbita do asteroide está no mesmo plano da órbita da Terra e que esses astros e o Sol ocupam a mesma posição relativa a cada T anos terrestres. Passaram T anos, eles estão no mesmo lugar. Passou mais T anos, eles estão no mesmo lugar. Assim, qual é o menor valor de T? T em anos. Ele te deu aqui a visão, né? Ele te deu a dica para resolver a questão. Ele te disse, te mostrou, escancarou para você que é uma questão de MMC. Você percebeu? Se não percebeu, veja a nossa aula de MMC versus MDC. Ele disse que esses dois, a Terra e o asteroide, se encontram a cada T anos numa mesma posição. Ou seja, ele quer um número que é comum. E ele quer qual número comum? O menor. Se ele quer o menor número comum, ele quer o mínimo múltiplo comum. Fechou? Você tem que calcular o mínimo múltiplo comum de T anos. Só que ele deu aqui os valores em dias. Então, você pode resolver essa questão tirando o MMC entre esses números em dias e convertendo o valor que você obtiver em anos depois, ou pode converter em anos primeiro e depois tirar o MMC desses anos. Eu resolvi fazer dessa segunda forma, né? Você sabe que 365 dias equivale a um ano, 219 dias vai equivaler a X anos. Fechou? Resolve essa regra de 3. 365 vezes X é igual a 219 vezes 1. Então, 365x igual a 219. Pego 365, está multiplicando, passo para cá dividindo. X vai ser 219 dividido por 365, desenrolando essa continha, você vai chegar em x igual a 0,6. Então, para achar a resposta que eles vão se encontrar de novo, né, o menor valor de t, basta você tirar o MMC entre 1 ano e 0,6 anos. Fechou? Como você tem um número decimal aqui, o que eu vou fazer? Vou multiplicar por 10 para tirar essa vírgula. Se fosse duas casas decimais, ia multiplicar por 100 para a continha ficar mais fácil, para o MMC ficar mais fácil. Aí depois, só lembrar de dividir por 10 o MMC que eu achar. Combinado? 10 vezes 1 dá 10, 0,6 vezes 10 dá 6. Tiro o MMC entre 10 e 6. MMC entre 10 e 6 dá para fazer até de cabeça, né? 30. Mas, se você não consegue fazer de cabeça, vai fatora esses números usando números primos. 10 e 6 são pares, divide por 2. 10 dividido por 2 dá 5, 6 dividido por 2 dá 3. Aqui dá para dividir, não dá para dividir mais por 2, divide por 3. 3 dividido por 3 dá 1. Divide agora o 5 por 5, 1 e 1. Chegou em 1 e 1, terminou o MMC. O MMC vai ser 2 vezes 3 vezes 5. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 5, 30. Lembrou que você multiplicou por 10, então divide o 30 por 10. 30 dividido por 10 dá 3. Cheguei na resposta já em anos, porque eu calculei o MMC dos valores em anos. Combinado? Então, a Terra e o asteroide vão se encontrar a cada 3 anos. Essa é a resposta dessa questão. Entendido? Dúvidas? Perguntas? Aqui na Central dos Números, para você que está chegando agora, ninguém fica com dúvidas. Se tiver com dúvida em alguma das questões que eu vou resolver com você nesse vídeo, só perguntar que alguém vai te responder, tentando esclarecer a sua dúvida. Ninguém fica com dúvida nesse canal. Fechou? E quem não tem dúvida, mas quer participar do canal, já sabe. Clica num ponto aí e manda o comentário em forma de ponto. É o nosso código secreto. Combinado? Bora para a segunda questão.
questão do like, porque é uma questão muito fácil. Algumas medicações precisam ser administradas na veia dos pacientes por meio de dispositivos que gotejam conforme a ilustração a seguir. Admita as seguintes variáveis para um paciente hospitalizado que recebe medicação intravenosa. X é o volume total em ml. T é o tempo em horas necessário para que toda a medicação seja administrada. Então, ele deu o volume total em ml, o tempo total gasto para gotejar esse volume total em horas. Y é a taxa de gotejamento em número de gotas por minuto. Então, observa que o parâmetro mudou aqui. Ele deu o volume em número de gotas e ele disse que é uma taxa por minuto, não por hora. Beleza? Sabe-se que, para o dispositivo utilizado, 1 ml equivale a 25 gotas. A taxa de gotejamento em gotas por minuto é qual? Então, para a gente calcular a taxa de gotejamento, eu tenho que calcular o volume total em gota e o tempo total em minuto. Qual que vai ser o volume total? Você sabe que 1 ml equivale a 25 gotas. X ml, que é o volume total, vai equivaler a quantas gotas? A 25x gotas. Concorda? Regra de 3 simples. 1 ml equivale a 25 gotas. X ml vai equivaler a quantas gotas? Basta multiplicar 25 vezes x. Ok? X ml vão corresponder a 25x gotas. Tempo total em minutos. O tempo em horas para gotejar toda a medicação é T, beleza? Você sabe que 1 hora tem 60 minutos. T horas vão ter quantos minutos? Vão ter 60 T minutos. Regra de 3, simples, ok? Uma vez que você sabe o volume total em gotas e o tempo total em minutos, para calcular a taxa de gotejamento, basta dividir o volume total pelo tempo em minutos. Então, Y, taxa de gotejamento, é igual a 25x dividido por 60t. Essa fração está na forma mais simples, ou você consegue simplificar? Consegue deixar mais simples, né? Você observa aqui que o número termina em 5 e 0. Todo número que termina em 5 e 0 pode ser dividido por 5. Então, simplifica essa fração por 5. Divide os dois números por 5. 25 dividido por 5 dá 5. 60 dividido por 5 dá 12. Então, a taxa de gotejamento é igual a 5x sobre 12t. Essa é a resposta dessa questão. Entendido? Bora para a próxima. Questão número 22. Questão de área de figuras planas, né? Considere os retângulos congruentes abaixo, graduados com a mesma escala, e os 4 polígonos destacados de 1 a 4. 3 deles têm a mesma área. O polígono de área diferente é qual? Ele quer que você veja qual dessas figuras azuis é diferente, tem área diferente. Só que ele deu aqui a graduação só na altura, ele não deu aqui na base. Então, determina um valor qualquer para a base. Eu optei aqui falar que essa base mede 2. Por quê? Porque eu quis. Poderia falar 1, poderia falar 5, 10, qualquer valor que você quiser. Combinado? Só para a gente conseguir calcular essas áreas azuis aqui. A área 1 é um retângulo. Base, né, a largura vezes o comprimento. É a área desse retângulo, combinado? Então, vai ser 2 vezes 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 vezes 6 dá 12. Ok, calculou a área 1. A área 2. Você tem aqui uma coisa diferente. Divide essa coisa diferente em um retângulo e um triângulo. Aí fica fácil calcular a área, né? Então, a área do retângulo vai ser 2 vezes 1, 2, 3, 4. 2 vezes 4, mais a área do triângulo. A área do triângulo é base vezes altura dividido por 2. 2 vezes 1, 2, 3. 2 vezes 3 dividido por 2. Fórmula da área do triângulo, né? Então, a área azul toda vai ser a área do retângulo mais a área do triângulo. 2 vezes 3, 6. 6 dividido por 2 dá 3. 2 vezes 4, 8. Então, vou ter 8 mais 3. 8 mais 3 dá 11. Então, a área 1 é 12, a área 2 é 11. Já sabe que um dos dois vai ser o diferente. Calcula a área 3 ou a área 4 e vê qual dos dois é o diferente, né? Vou calcular aqui na ordem a área 3. Divide aqui um retângulo e um triângulo. Esse retângulo, a área dele, 2 vezes 2, 4, né? Então, 2 vezes 2, mais a área do triângulo, base, 2 vezes altura. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2 vezes 8, dividido por 2. Base vezes altura, dividido por 2. 2 vezes 8, 16, dividido por 2 dá 8, 2 vezes 2, 4, 4 mais 8, 12. Então, você tem 2 aqui, área 1,
e a área 3 valendo 12 e a área 2 valendo 11. Então, o que é diferente é o polígono 2. Essa é a resposta dessa questão. Questão fácil, concorda? Se você quiser treinar questões de figuras planas mais difíceis que essa, dá uma conferida nesse link que vai aparecer aqui para você. Nesse link você só encontra questões de figuras planas com um nível de dificuldade bacana para você treinar. Fechou? Bora para a questão número 23. Aqui já começa a complicar, então merece a sua inscrição aqui no canal, principalmente pessoal do Rio de Janeiro. Se inscreve aí, né? A gente está chegando em 100 mil pessoas fazendo parte da nossa comunidade. As ondas eletromagnéticas do satélite S, que gira em torno da Terra, atingem toda a calota esférica definida pelo arco PQ, conforme representado abaixo. O ponto O é o centro da Terra e B indica a posição de um observador do satélite no momento em que SM é igual a MO, que é igual a R. Então, ele diz que SM, de S até M, é igual a MO, que é igual ao raio. Então, aqui é o raio, aqui é o raio. Esse segmento todo mede 2 vezes o raio. Concorda? Sabendo que o cosseno BOS, o cosseno BOS, o cosseno desse ângulo aqui é 0,76, a distância BS, a distância do segmento BS, que eu marquei aqui, ó, de B até S, é igual a quanto? Bom, tranquilinha essa questão, desde que você conheça a chamada lei dos cossenos. Ele deu para a gente o quê? Observe primeiro, você tem um triângulo, né? Quando você traçou aqui o segmento que você quer, você formou um triângulo, triângulo SOB. Nesse triângulo, você sabe esse lado do triângulo? Sabe. Esse lado mede R, esse lado mede R, então o lado todo vai medir 2R. Esse lado aqui vem de 0, né? De O até B, mede R. E você quer saber o valor desse lado aqui, que você chama de x. Você conhece o cosseno desse ângulo, chama esse ângulo de alfa. Você conhece o cosseno de alfa, é 0,76. Se você tem dois lados de um triângulo, o cosseno do ângulo formado por eles, e que é o terceiro lado, usa a lei dos cossenos. A lei dos cossenos diz que o quadrado do lado que você quer é igual à soma dos quadrados dos outros dois lados, menos 2 vezes um lado vezes o outro, vezes o cosseno do ângulo formado por eles. Ok? Então, você tem que x ao quadrado, o lado que você quer, é igual ao quadrado, a soma dos quadrados dos outros dois lados, 2r ao quadrado mais r ao quadrado, menos 2 vezes um lado vezes o outro, 2r vezes r, vezes o cosseno do ângulo formado entre eles, o cosseno de alfa. O problema diz que o cosseno desse ângulo é 0,76, então vai ser vezes 0,76. Só fazer continha agora, né? 2r ao quadrado, 2 vezes 2, 4r vezes r dá r ao quadrado, mais r ao quadrado, menos 2 vezes 2, 4, 4 vezes 0,76 dá 3,04, r vezes r, r ao quadrado. Ok? Você vai ter 4r ao quadrado mais r ao quadrado. 4 laranjas mais uma laranja, dá 5 laranjas. 5r ao quadrado menos 3,04 r ao quadrado. 5 menos 3 dá 2. 2 menos 0,04 dá 1,96. Então, x ao quadrado é igual a 1,96 vezes r ao quadrado. Para calcular o valor de x, tira a raiz dos dois lados. Raiz de x ao quadrado é x, raiz de 1,96 é r ao quadrado. Raiz de 196, 14. Pegou? 10 vezes 10 é 100. 20 vezes 20, 400. É um número que está entre 10 e 20. Lembra do 14, porque 4 vezes 4 vai dar 16. Então, vai terminar um número em 6. Ok? Pensaria aí ou no 14 ou no 16. Combinado? Então, raiz de 196 é 14. Raiz de 1,96 vai ser 1,4. 1,4 R. Então, x é igual a 1,4R. Corre para o abraço, marca a resposta e parte para a próxima. Combinado? Então, tem um triângulo, sabe dois lados e o cosseno, e o ângulo ou o cosseno do ângulo formado entre esses dois lados. Quer calcular o terceiro lado, usa a lei dos cossenos. Combinado? Questão número 24. No plano cartesiano, o polígono OABCD tem os vértices. Deu todos os vértices, né, que estão marcados aqui no gráfico. O ponto C é colinear com B e E. O ponto C faz parte do segmento BE. Sendo o segmento CD paralelo ao eixo Y, esse segmento aqui é paralelo ao eixo Y, e T maior que 3, menor ou igual a 7, T está entre 3 e 7,
A área desse polígono é qual? Qual que é a área desse polígono azul? Vamos por partes, né? Posso começar calculando a área desse retângulo aqui, concorda? Né? Aqui já vou traçar essa reta aqui para você perceber que você vai dividir, igual na questão anterior, esse trapézio aqui, você vai dividir em um retângulo e um triângulo, combinado? Que aí fica mais fácil de resolver a questão. Então, a área desse retângulo vem de 0 a 3, esse comprimento vale 3. De 0 a 2, aqui vale 2. Então, vai ser 3 vezes 2. 3 vezes 2 dá 6. A área desse retângulo aqui, de 3 até t, quanto mede esse lado? Mede t menos 3, né? Então, esse comprimento vai ser t menos 3. A largura vai ser de 0 a 2, né? De 0 a 2. Aqui você vê que vai de 0 a 2, então esse segmento mede 2. Então, você vai ter t menos 3 vezes 2. Tem que colocar entre parênteses, senão o 2 vai multiplicar só o 3, combinado? Ou só o t. Então, t menos 3 vezes 2. 2 vezes t, 2t. 2 vezes menos 3 dá menos 6. Qual é a área desse triângulo? Aqui que pega um pouquinho, né? Como que você vai calcular a área desse triângulo? Observa que esse triângulo azul está dentro desse triângulo grande. Se esses ângulos, se esses triângulos, esses dois triângulos, esse azul e esse grande, compartilham esse ângulo e compartilham lados, eles são triângulos semelhantes. Concorda? Você sabe a medida desse lado aqui, ó? Sabe, não sabe? Esse lado mede 7 menos 3. 7 menos 3 dá 4. Aqui também, ó, 6 menos 2, né? 6 menos 2. Esse lado mede 4. Esse lado mede 4, esse lado também mede 4. 7 menos 3 dá 4, ok? Se os dois triângulos são semelhantes, se esses lados são iguais, esses lados também serão iguais. Por quê? São triângulos semelhantes, compartilham um ângulo, compartilham lados. Então, você sabe a medida desse lado? Sabe. Esse lado mede t menos 3. Então, esse lado vai medir quanto? Vai medir a mesma coisa, vai medir t menos 3. Ok? Descobriu esses dois lados? Calcula a área desse triângulo, né? Então, vai ser base vezes altura dividido por 2. T menos 3 vezes t menos 3. Então, aqui vai medir t menos 3. Por que aqui vai medir t menos 3? Porque esse lado tem que ser igual a esse lado, já que esse triângulo azul é semelhante ao triângulo grande e o triângulo grande é um triângulo isósceles. Ok? Então, a área desse triângulo, t menos 3 vezes t menos 3, base vezes altura, dividido por 2. T menos 3 vezes t menos 3, dividido por 2. T menos 3 vezes t menos 3 dá t menos 3 ao quadrado, né? O quadrado é a diferença de dois termos, igual ao quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então, t ao quadrado menos 6t mais 9, tudo dividido por 2. A área da figura azul, 6 mais 2t menos 6, mais t ao quadrado menos 6t mais 9 dividido por 2. Só somar tudo. 6 menos 6 vai dar 0, então vai sobrar 2t mais isso tudo aqui dividido por 2. Tira o MC entre 2 e 1, vai ser o próprio 2. Divide esse 2 pelo denominador e multiplica o resultado pelo numerador. 2 dividido por 1 dá 2, 2 vezes 2t, 4t. 2 dividido por 2 dá 1, 1 vezes isso tudo dá isso tudo. Ok? Você vai ter aqui t ao quadrado, 4t menos 6t dá menos 2t, mais 9, tudo dividido por 2. Então, essa é a resposta dessa questão, essa é a área desse polígono. Aqui ele colocou o 9 lá na frente, o t ao quadrado aqui, né? Eu só mudar a ordem aqui. A ordem não vai fazer diferença aqui, não. Combinado? Dúvidas, perguntas? Essa questão aqui, um pouquinho mais difícil, porque envolvia, né, um pouquinho de semelhança de triângulos também. Combinado? Você conseguiu fazer essa questão de uma outra forma que talvez você ache mais fácil? Se conseguiu, coloca aqui para a gente. Combinado? Bora para a questão número 25. Essa questão é difícil. A figura a seguir representa um cone circular reto de vértice A e o diâmetro BC, sendo T o ponto médio da geratriz AB igual a 8 centímetros. Então, cadê? T, o ponto médio da geratriz AB. T é o ponto médio de AB e AB mede 8. A planificação da superfície lateral desse cone é um setor circular de ângulo central igual a 120. Então, o que ele disse com planificação? Se você pegar uma tesoura e cortar aqui, ó, pega uma tesoura, corta aqui. O que você vai obter de figura?
Esse lado vai vir para cá, esse lado vai ficar para cá. Você vai ter mais ou menos aqui uma fatia de pizza, beleza? Então, se eu cortei o ponto B, vai vir para cá e vai continuar tendo um B aqui. Então, vou ter B de um lado, B do outro, o C vai ficar no meio, ok? O A continua embaixo. O ponto D vai estar onde? Vai estar aqui entre o A e o B. O A está aqui, o B está aqui, então o ponto D pode estar aqui ou o ponto D pode estar aqui. Isso era uma curva, né? Estava curva aqui. Quando você planificou, a curva deixou de existir, virou uma reta. A reta vai de onde? Vai de C até D. Então, marca lá de C até D. Combinado? O menor comprimento em centímetros da curva CD traçada sobre a superfície do cone é igual a quanto? Qual que é o menor valor aqui desse traçado CD? Bom, você sabe a medida desse ângulo, sabe? Ele disse que esse ângulo central vai ser 120 e ele disse que a geratriz é 8, né? Então, esse segmento todo aqui, ó, de C até A, mede 8. Esse valor aqui mede a metade. Por quê? Ele disse que D está no ponto médio. Então, D está dividido no segmento AB em duas partes. Aqui vai medir 4, aqui vai medir 4. Né? Então, aqui mede 4, aqui mede 8. Você sabe esse ângulo todo. Esse ângulo todo mede 120. Se eu cortei aqui no meio, esse traço vai dividir o ângulo no meio. Aqui vai ter 60, aqui vai ser 60. Quer saber o valor desse lado aqui? Você consegue perceber que você tem um triângulo com dois lados e um ângulo? Olha só, quer achar o terceiro lado, sabe os dois lados, tem esse ângulo formado por esses dois lados que você conhece. Usa o quê? Usa a lei dos cossenos, beleza? Então, a lei dos cossenos diz que o quadrado do ângulo do lado que você quer, x ao quadrado, chama esse lado de x ao quadrado, é igual ao quadrado da soma dos outros dois lados, 4 ao quadrado mais 8 ao quadrado, menos 2 vezes um lado vezes o outro, 2 vezes 4 vezes 8, vezes o cosseno do ângulo formado entre eles, cosseno de 60. Combinado? Sabe o cosseno de 60 de cor? Se não sabe, decore através desse vídeo. O cosseno de 60 vai ser meio, beleza? Continha, 4 ao quadrado, 16, 8 ao quadrado, 64, menos 2 vezes 4, 8, 8 vezes 8, 64, vezes cosseno de 60, que é meio. Decorou aqui naquele vídeo. Combinado? 16 mais 64 menos 64 dividido por 2. 64 dividido por 2 dá 32. Fazendo essa continha, você vai chegar em 48, né? Você vai ter 64 menos 32 dá 32. 16 mais 32 dá 48. Então, x ao quadrado é igual a 48. Para achar o valor de x, tira a raiz dos dois lados. Raiz quadrada de x ao quadrado é x. Raiz quadrada de 48 vai dar raiz quadrada de 48. Observa que o 48 é a mesma coisa que 3 vezes 16. 3 vezes 6, 18 vai 1. 3 vezes 1, 3, como que foi? 4. Por que que eu fiz isso? Para ter um número que eu sei a raiz. Né? Então, eu tenho que raiz de 48 é a mesma coisa que raiz de 3 vezes 16. Raiz de 3 vezes 16 é raiz de 3 vezes raiz de 16. Raiz de 16 é 4. Beleza? Então, x vai ser 4 vezes raiz de 3. Essa é a resposta dessa questão. Certinho? Dúvidas? Perguntas? Essa questão você podia errar na prova. Essa questão, com certeza, muita gente errou. Questão difícil. Não era tão fácil visualizar essa figura assim, não. Combinado? Bora para a próxima. Questão número 26. Questão de análise combinatória. 6 fichas numeradas de 1 a 6 serão dispostas em um tabuleiro com 9 casas, conforme ilustrado a seguir. Cada ficha deve ocupar uma única casa e cada casa não pode ser ocupada por mais do que uma ficha. Em cada disposição, as fichas com número ímpar devem ocupar uma única fila horizontal. O número total de modos possíveis de dispor as 6 fichas é igual a quanto? Então, você tem que organizar as 6 fichas de modo que a ordem é importante. Então, você vai usar os conceitos de arranjo. Se a ordem importa, você usa arranjo. Você tem 6 fichas de 1 a 6. De 1 a 6, você tem 3 números ímpares, né? O 1, o 3 e o 5. 3 números pares, 2, 4 e 6. O problema disse que as fichas com número ímpar, as 3 fichas ímpares, devem ocupar uma única fila horizontal. Então, vamos supor que as 3 fichas ímpares vão estar aqui, na fileira A, beleza? Horizontal.
de quantas maneiras eu posso organizá-las? Como são só 3, você podia contar até de cabeça. Vamos usar os conceitos de arranjo. Faz o arranjo de 3 fichas de 3 em 3. Arranjo de n elementos organizados de P em P igual a n fatorial dividido por n menos p fatorial. Beleza? Então, 3 fatorial dividido por 3 menos 3 fatorial dá 0 fatorial. Fatorial de 0 é 1. É uma longa história. Fatorial de 0 é 1. Ok? Fatorial de 3, 3 vezes 2 vezes 1. Então, vou ter 3 vezes 2 vezes 1 dividido por 1 dá o próprio 3 vezes 2 vezes 1. 3 vezes 2 vezes 1 dá 6. Então, nessa fileira aqui, tem 6 possibilidades de você organizar esses 3 números ímpares. Você pode ter 1, 3 e 5, 1, 5, 3, blá, 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 blá. 6 possibilidades diferentes, ok? Se você organizou os 3 aqui na fileira A, vão sobrar 6 casas para você organizar os 3 números pares. Como que você organiza os 3 números pares nessas 6 casas? Faz o arranjo das 6 casas de 3 em 3, né? Então, a organização dos pares, arranjo das 6 casas de 3 em 3. 6 fatorial dividido por 6 menos 3, 3 fatorial. Fatorial de 6, 6 vezes 5 vezes 4, vezes o 3 fatorial. Tem 3 fatorial em cima, 3 fatorial embaixo. Simplifica o 3 fatorial, vai sobrar só 6 vezes 5 vezes 4. 6 vezes 5, 30. 30 vezes 4, 120. Então, para essa organização, quantas possibilidades existem? Há 6 modos de organizar os números ímpares aqui, vezes as 120 possibilidades de organizar os números pares aqui nas outras 6 casas. Então, vai ser 6 vezes 120. 6 vezes 120, 720. Só que os números ímpares podem não estar na fileira A, podem estar na fileira B, podem estar na fileira C, né? Então, tem que multiplicar, tem que considerar mais 720 possibilidades para os números ímpares aqui na fileira B, mais 720 possibilidades na fileira C. Ok? Total para ímpares em cada uma das 3 horizontais, 3 vezes 720, 2.160. Então, 2.160 é a resposta dessa questão. Entendido? Dúvidas? Perguntas? As pessoas acham questão de análise combinatória difícil, é o seu caso? Se você quiser treinar mais questões de análise combinatória, dá uma conferida aqui embaixo. Aqui embaixo separei algumas questões para você treinar, questões com os mesmos temas das questões dessa prova. Fechou? Bora para a próxima, questão número 27. Questão também relativamente difícil. Durante um voo, um pássaro inclina as asas θ graus em relação ao plano horizontal, como indica a figura 1. Com essa inclinação, ele percorre um arco de circunferência em um plano paralelo ao horizontal. Então, ele vai voar assim, né? Considere que o pássaro inclinou as asas de θ igual a 30 graus, percorrendo um arco de circunferência AB, percorrendo daqui esse arco AB, representado na figura 2, de modo que o ângulo central AOB é igual a 60, esse ângulo é 60, e que tangente de θ é igual a 6 sobre R. Com as aproximações de π3 e raiz de 3, 1,7, o comprimento do arco AB em metros está mais próximo de quanto? Bom, para resolver essa questão, primeiro, vamos calcular o raio aqui dessa circunferência. Ele deu para a gente que a tangente de θ, ele disse que θ mede 30 graus. Cadê? Ele falou isso em algum momento. Aqui, ó, θ igual a 30. Aí deu que a tangente de θ é igual a 6 sobre R. Então, a gente consegue calcular o raio, né? Tangente de θ, θ vale 30, tangente de 30 é igual a 6 sobre R. Tangente de 30 se decorou naquele link que eu deixei para você numa questão anterior. Tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3, né? Então, raiz de 3 sobre 3 é igual a 6R. Para achar o raio, pega o raio que está dividindo, passa para cá multiplicando, pega tudo que está em cima, passa para o outro lado embaixo, pega o que está embaixo, passa para o outro lado em cima. Você vai ter que R é igual a 3 vezes 6, 18, dividido por raiz de 3. Para não ter raiz no denominador, você racionaliza. Então, multiplica aqui embaixo por raiz de 3. Para multiplicar embaixo por raiz de 3, tem que multiplicar em cima por raiz de 3 também. Então, você vai ficar com 18 raiz de 3, dividido por raiz de 3 vezes raiz de 3 dá 3, dividido por 3. Ok? 18 raiz de 3, dividido por 3. 18 dividido por 3 dá 6. Então, o raio é 6 raiz de 3. Sabe que o raio é 6 raiz de 3? Agora, você consegue calcular esse arco aqui. Por quê?
O problema diz para você é que esse ângulo mede 60 graus. Se é um ângulo central, o arco vai ter a mesma medida. O arco vai medir 60 graus. Concorda? Se você sabe que o arco mede 60 graus, você percebe que o arco é a sexta parte do comprimento da circunferência, não percebe? O que é a sexta parte? Qual é o comprimento da circunferência? 2 vezes π vezes o raio, né? O comprimento da circunferência em graus não é 360? 60 graus não corresponde à sexta parte de 360? Por quê? 360 dividido por 6 dá 60. Então, esse arco é a sexta parte do comprimento da circunferência. 360 dividido por 6 dá 60. Se você sabe que o comprimento total é 2πr, o comprimento do arco vai ser 2πr dividido por 6, vai ser a sexta parte. Você sabe o raio, que é 6 raiz de 3, calcula, né? Então, o arco AB vai ser 2 vezes o π, que ele mandou considerar 3, vezes o raio, 6 raiz de 3, dividido por 6, porque o tamanho do arco é a sexta parte do comprimento da circunferência, ok? Essa fórmula aqui, em cima, é o comprimento, só que você não quer o comprimento, você quer a sexta parte. Ok? Simplifica. 2 vezes 3, 6. Simplifica esse 6 com esse 6. Vai sobrar 6 raiz de 3. Ele mandou considerar a raiz de 3 igual a 1,7, então vai ser 6 vezes 1,7. 6 vezes 1,7 dá 10,2. Esse valor está mais próximo de 10. Então, por isso, 10 é a resposta dessa questão. Certinho? Dúvidas? Perguntas? Podemos passar para a questão número 28. Já deixou o like no vídeo? Já compartilhou esse vídeo nas redes sociais? Compartilha aí e fala, estou estudando para próximo CFO. Quem vai estudar comigo? Quem vai passar comigo? Beleza? Compartilha aí para dar uma força para o nosso canal. Agora a gente vai para a questão de probabilidade. Dois dados com a forma de tetraedros regulares apresentam em suas faces os números 1, 2, 3 e 4, sendo um por face. Lançando-se os dois dados ao acaso, cada face tem a mesma probabilidade de ficar virada para baixo. Após um lançamento, a probabilidade de a soma de todos os números visíveis nos dois dados ser maior do que 15 é igual a quanto? Bom, vamos olhar cada dado separadamente. Qual que vai ser as somas possíveis dos lados que aparecem? Os lados do dado são 1, 2, 3 e 4, né? Então, ele pode cair com 1 para baixo, com 2 para baixo, com 3 para baixo, com 4 para baixo. Se ele cair com 4 para baixo, a soma vai ser 1 mais 2 mais 3, vai ser 6. Se ele cair com o 3 para baixo, a soma vai ser 1 mais 2 mais 4, que dá 7. Se ele cair com o 2 para baixo, a soma dos números que aparecem vai ser 1 mais 3 mais 4, que dá 8. Se ele cair com 1 para baixo, a soma vai ser 2 mais 3 mais 4, o que dá 9. Ok? Beleza, descobriu quais são as possibilidades de queda do dado, né? Se o dado cair com qualquer uma das faces para baixo. O problema aqui é as possibilidades de a soma dos dois dados ser maior do que 15. Então, olha só, se você pegar o 6 somado com qualquer um desses números aqui, não vai dar um número maior que 15, né? 6 mais 9 dá 15, é igual a 15, não é maior que 15. Então, essa possibilidade do 6 você já descarta. O 7 só vai dar maior que 15 se você somar com 9, que vai dar 16, né? Então, valores maiores que 15, associação do 7 com 9. Você pode ter o 7 com 9, um saindo 7 e o outro saindo 9, ou você pode ter 9 e 7, né? Tem que considerar o contrário também, 7 e 9, 9 e 7. Já o 8 pode sair 8 em um, 8 em outro, vai dar 16, né? Pode sair 8 e 9, que dá 17, pode sair 9 e 8, que dá 17. 8, 8, 8, 9, 9 e 8. E por fim, pode sair 9 e 9. 9 em um, 9 no outro. Beleza? Então, os valores maiores que 15 ocorrem quando os dados saem assim. Qual que é a probabilidade de sair essa condição? 7, um dado sair a soma dá 7 e o outro dado a soma dá 9. A probabilidade de a soma dar 7 é de 1 em 1, 2, 3, 4 possibilidades, certo? 1 em 4, 1 quarto. E multiplica, probabilidade de a soma dar 9 é de 1 em 1, 2, 3, 4, 1 quarto. Então, a probabilidade disso aqui acontecer, se tem o E, você multiplica, 1 vezes 1, 1, 4 vezes 4, 16. 1 sobre 16. Para os outros eventos, a probabilidade também vai ser de 1 sobre 16, não precisa nem calcular.
isso pode acontecer, ou isso, ou isso, ou isso, ou isso, ou isso, né? Se eu estou usando o ou, eu vou somar todas as possibilidades. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou ter 6 vezes 1 sobre 16. Total de possibilidades, 6 vezes 1 sobre 16. 6 vezes 1, 6. Vou ter 6 sobre 16. Dois números são pares, posso dividir por 2. 6 dividido por 2 dá 3. 16 dividido por 2 dá 8. Total de possibilidades, 3/8. Essa é a resposta dessa questão. Certinho? Dúvidas? Perguntas? Assim a gente chega ao fim dessas questões do CFO dos Bombeiros do Rio de Janeiro. Curtiu o vídeo? Se não curtiu, curte agora. Se quiser estudar mais, dá uma conferida nesses links que eu separei para você. Claro, quem não se inscreveu na Central dos Números, se inscreve aí, dá a força para a gente chegar logo nos 100 mil inscritos e chegar a nossa plaquinha, combinado? No mais, se quiser ver mais vídeos como esse, escreve, deixa aqui embaixo nos comentários. Professor, posta mais, curte a aula. Fechou? Bons estudos e até a próxima.